Preparação encerrada para a partida de amanhã contra a equipe do Fortaleza em São Januário. Com ingressos esgotados, o Vasco entrará em campo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro com a obrigação da vitória. E é claro, torcedor vascaíno, aqui neste Boa Noite Gigante, no último vídeo desta terça-feira, iremos trazer a vocês tudo sobre esta preparação, este último dia de preparação para a partida. É claro, mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa. Ramon Dias esboçou qual será o time titular, iremos trazer aqui a vocês também neste vídeo, mas falar também sobre muitas outras informações, porque olha, vascaíno, foi agitada esta tarde de terça-feira. A arbitragem confirmada para a partida deste próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Falaram aqui também sobre mais um atleta convocado para os Jogos Pan-Americanos Sub-23. Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, convocou hoje mais um jogador do Vasco da Gama. Além disso, teve cria das categorias de base renovando seu contrato. Teve também Bandeirão preparado para a partida de amanhã contra o Fortaleza e muitas outras informações. Um vídeo movimentado, agitado, que você, é claro, como torcedor, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos, faltam pouquinhas pessoas para chegarmos a esse objetivo. E é claro, principalmente, se você é um vascaíno, curte ficar muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina, essa é a hora, já se inscreva aqui embaixo. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e é claro, não poderia ser diferente. Quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante falando sobre o que rolou nesta tarde de hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois foi finalizada a preparação, não para essa partida, mas para esta decisão que estará acontecendo amanhã em São Januário. Com ingressos esgotados, às 9h30 da noite, vai estar entrando em campo contra a equipe do Fortaleza pela 27ª rodada. A arbitragem dessa partida já está confirmada. Leandro Pedro Voaden. Iremos trazer amanhã no Acorda Vascão algumas informações sobre a preocupação se tratando da arbitragem desta partida. Mas fica tranquilo que amanhã, pela parte da manhã, falaremos sobre a arbitragem. O foco neste Boa Noite Gigante é falar sobre o que podemos esperar com relação ao time titular. E olha, vascaíno, pelo fato do Medel estar inclusive em campo agora, estou colocando esse vídeo às 7 horas da noite, o Chile está atuando contra a seleção da Venezuela e o Medel está em campo com a seleção chilena, amanhã não terá tempo hábil para ele chegar ao Rio de Janeiro e atuar com a camisa do Vasco. Não está confirmado que ele será um desfalque, ainda não foi batido martelo pelo Vasco da Gama, mas é muito difícil. A partida no Chile acabará às 8 horas da noite, e para que ele atue amanhã contra o Vasco, contra o Fortaleza pelo Vasco, perdão, ele terá que pegar um voo logo após o término da partida, desembarcar no Rio de Janeiro na madrugada da quarta-feira, ir diretamente ao hotel e não treinar nenhum dia com o elenco do Vasco. Eu acho muito cansativo e muito difícil ele entrar em campo amanhã contra a seleção do Fortaleza, mas ainda não está confirmada a sua ausência. Porém, devido ao motivo dele não estar treinando com o elenco nesses últimos dias, já que está servindo a seleção chilena, quem vem atuando na posição de zagueiro ao lado do Léo é o Maicon. Então a expectativa é que o Maicon venha a ser o titular. Essa é a mudança no sistema defensivo. Na lateral direita será mantido Paulo Henrique. Paulo Henrique foi titular contra a equipe do São Paulo. De acordo com o que vimos no treino de hoje, será mantido como titular na lateral direita e o Pumita seguirá no banco de reservas. Você pode perguntar, Lucas, e o Robson? O Robson deve estar à disposição do técnico Ramon Dias para essa partida de amanhã, porém, como não vem atuando há muito tempo, será a sua primeira partida após um longo período de lesão, primeira partida que ele fica à disposição, né? Dificilmente entrará como titular, e exatamente por esse motivo o Paulo Henrique deve ser mantido. Outras mudanças que acontecerão: meio campo, Jack Paulinho levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe de São Paulo e é desfalque. Marlon Gomes entra na vaga de Paulinho Paula.
E além disso também, torcedor, havia uma grande expectativa de que Rossi viesse a ganhar a vaga no time titular. A gente inclusive falou sobre isso no Acorda Vascão de hoje. Se você não confere os nossos vídeos, estamos sempre aqui às 7 horas da manhã com a Acorda Vascão. É o vídeo pontual e certeiro do nosso dia. Todo dia tem a Acorda Vascão às 7, independente do que aconteça. E falamos, né, sobre o Payet. E realmente, pela parte da manhã, as informações que tínhamos em mãos é que o Payet não seria titular. Mas nesse treino que aconteceu na terça-feira, o Payet esteve entre os titulares. E exatamente por esse motivo, ainda não é uma certeza que ele será banco, como também não é uma certeza que o Rossi será titular e o Payet será titular e vice-versa. Há uma posição, há uma vaga, melhor dizendo, nesse setor ofensivo. E essa vaga será ou do Rossi ou do Payet. Gabriel Peck e Veguete formarão pelo menos terá duas posições confirmadas com eles dois nessa trinca ofensiva. Porém ainda tem a dúvida se, para complementar essa trinca, entrará o Payet aberto pelo lado esquerdo ou entrará o Rossi aberto pelo lado direito. Porém deixa aí na sua caixa de comentários aqui embaixo a sua opinião. Dentre Payet e Rossi, qual seria a melhor opção para você, para Ramon Dias? Coloque aí nos comentários. O certo é, independente de quem comece, Ramon Dias terá opções para colocar no segundo tempo. Se o Rossi começar, Payet poderá ser uma opção para a segunda etapa. Se o Payet começar, o Rossi poderá ser uma opção para a segunda etapa. E além deles também, é claro, temos o Eric Marcos, que retorna, fica novamente à disposição. Temos Luco Orejano, temos o Puma, que poderá entrar na segunda etapa. O que não falta é jogador aí que poderá entrar e ajudar o elenco. Cruz Maltia. Porém, deixa aí, é claro, a sua opinião, se você acha que Payet poderia ser o titular ou o Rossi, na sua opinião, deveria ser o titular. E olha, Vascão, muito legal o que acontecerá, inclusive, amanhã. Pois amanhã o Vasco da Gama, o Coletivo 98 preparou e estará sendo estendido nas arquibancadas de São Januário um bandeirão em homenagem ao Dia das Crianças com 3 crianças muito especiais. Dentre elas, né, nós podemos ver aí na imagem o Gui, que é um mascotinho hoje do Vasco da Gama, e também a criança que esteve presente no ensaio, o ensaio dos Camisas Negras, que tiveram como 3 pessoas fazendo, né, as fotos, um pai, um avô e uma filha, e a filha está sendo estampada aí também neste bandeirão. Então muito legal o que acontecerá, muito legal essa homenagem do Coletivo 98, em nome, é claro, do torcedor vascaíno, essas 3 crianças que são importantes, né, para o nosso Cruz Maltino, que de fato marcam o Vasco em si. Então muito legal, parabenizar aqui ao Coletivo 98 por essa bela homenagem que estará sendo feita nas arquibancadas de São Januário. Tranquilo, rapaziada? Então, meta alcançada, amanhã teremos bandeirão. E olha, Vascão, para prosseguir com o vídeo, né? Temos que olhar para essa partida de amanhã, porém pensar no jogo do próximo domingo. E por que eu falo sobre isso? Porque, por exemplo, no último sábado, contra a equipe de São Paulo, a partir do momento que o Paulinho Paula fez uma falta e levou o cartão amarelo, ele ficou de fora para a partida de hoje, porque estava pendurado. E o Vasco também tem para essa partida de amanhã, contra a equipe do Fortaleza, vários jogadores pendurados que é bom para abrirmos os nossos olhos. Dentre eles, Léo Jardim. Léo Jardim, se levar o cartão amarelo nessa partida de amanhã contra o Fortaleza, será desfalque no domingo no Clássico dos Milhões. Puma, se levar o terceiro cartão amarelo, será desfalque. Léo Pelé também é um jogador pendurado. Praxedes é um jogador pendurado. Jair é um jogador pendurado. Robson é um jogador pendurado. Além dele também Sebastian, Zé Vitor, Matheus Cocão e Serginho. Então o Vasco tem bastante jogadores aí pendurados, que é para de fato ficar de olho para essa partida. Um jogo importante, um jogo com toda certeza será muito quente, muito movimentado, contra o atual finalista, né, da Copa Comebol Sul-Americana, que é o Fortaleza. E o Fortaleza virá para o Rio de Janeiro com o objetivo da vitória. O Fortaleza virá para o Rio de Janeiro com o objetivo de quebrar o tabu de nunca ter vencido o Vasco da Gama em São Januário. Em 8 jogos disputados dentro do Caldeirão de São Janu, para vocês terem uma noção, 5 vezes o Vasco venceu e nas outras 3 houve um empate. Fortaleza nunca venceu o Vasco dentro de São Januário. Então é um jogo importante, um jogo quente, um jogo que eu volto a repetir. Fortaleza vem leve, vem para conquistar a vitória e o Vasco terá que fazer de tudo para sair com os 3 pontos amanhã do nosso Caldeirão. Tá confiante na vitória, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E olha, vascaíno, já que estamos falando, né, sobre São Januário, uma informação importante que tivemos aí, nesta tarde,
de terça-feira. Qual é a informação? Inicialmente, São Januário, por um decreto colocado em maio deste ano, está proibido de receber clássicos. Não à toa, né, quando o Vasco enfrentou o Fluminense, teve que solicitar ao Botafogo para utilizar o Nilton Santos, mesmo com São Januário aberto pelo Ministério Público já naquele momento, porque a Polícia Militar, o BEP, né, proibiu o Vasco da Gama de mandar os seus clássicos dentro de São Januário. Porém, torcedor vascaíno, a informação que temos é que o Vasco, nesta terça-feira, encaminhou um acordo aí para jogar contra o Botafogo, no famoso Clássico da Amizade dentro do nosso estádio. O Vasco solicitou a mudança para Cariacica, inicialmente o jogo seria sim no Espírito Santo, porém, meus amigos, após encaminhar essa partida para Cariacica, o Vasco no meio do caminho também encaminhou um acordo para mandar a partida em São Januário junto ao BEP. O clube quer enfrentar o rival do Rio de Janeiro dentro da sua casa, dentro do Caldeirão, e já está nesse momento em contato aí com a Polícia Militar e com a CBF para alterar o local da partida. Então muito legal aí o que está acontecendo, muito legal essa mudança em que o Vasco está tentando fazer de trazer esse clássico para dentro de casa. O Vasco garante aí que o jogo será na capital, garante que o jogo será no Rio de Janeiro, será em São Januário, e nesse momento aí aguarda apenas o BEP, a Polícia Militar, para enfrentar o Botafogo em São Januário. É importante, volto a repetir, lembrar que inicialmente o Vasco está proibido de atuar em São Januário, mas o Vasco busca esse acordo e nesse momento as coisas já estão encaminhadas para que Vasco e Botafogo, pelo Clássico da Amizade, possa acontecer dentro do Caldeirão. E olha, vascaíno, para continuar aqui o vídeo e falar também sobre outras informações que aconteceram nesta tarde de hoje, são informações importantíssimas. A primeira se trata de mais uma convocação, né? A gente ontem falou muito sobre o Lucas Figueiredo, aliás, ontem não, nessa manhã de hoje, né, o cria das categorias de base, que está aí servindo a seleção brasileira sub-23, que disputará o Pan-Americano no final do mês de outubro e início no mês de novembro. E outro atleta também da base do Vasco que foi convocado e estará à disposição do técnico Ramon Menezes nesses próximos dias é o zagueiro Miranda. O zagueiro foi convocado aí pela seleção brasileira. Esses jogos serão disputados entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. E no caso ele se juntará aí ao Figueiredo, mais um atleta da base do Vasco da Gama que já foi convocado também pelo Ramon Menezes. Então muito legal o Vasco tendo aí os seus ativos, né, os seus crias servindo a seleção brasileira. Isso valoriza muito o nome deles para o mercado. Além disso, também outra informação importante que se deu nesta tarde de hoje: renovação contratual de uma grande promessa. Volante Matheus Ferreira, que tinha aí um vínculo contratual curto, renovou o seu contrato até outubro de 2026. Seu vínculo contratual agora foi estendido. O atleta, inclusive, falou, né, sobre esse sentimento de renovação ao site oficial do Vasco. Ele disse assim, ó, abre aspas: fico feliz pela renovação, quero agradecer primeiramente a Deus e ao Vasco da Gama pela confiança. A expectativa para os próximos anos é grande e espero dar o meu melhor pelo clube. O gerente de futebol, inclusive, de base e transição, que é o Carlos Brasil, falou sobre o Matheus. Ele disse assim sobre o Matheus: feliz pela renovação de mais uma joia do clube, quero agradecer ao Matheus, sua família e a gente por confiarem no projeto do Vasco da Gama. Então cria aí uma grande promessa. Matheus joga muita bola, renovando seu contrato com o gigante da colina, Vascão. Então uma terça-feira movimentada, e a expectativa fica para a quarta, porque amanhã é dia de Vasco e Fortaleza, amanhã é dia de jogo importante e é para ficar ligado. Estaremos aqui, é claro, sempre informando a vocês sobre tudo que está acontecendo. Porém, antes de finalizar o vídeo, quero jogar aqui uma pérola a vocês. Eu falo uma pérola e agora eu tiro até a formalidade que eu costumo fazer nos meus vídeos, porque é impossível ser formal quando se ouve algo do tipo. Para quem acompanha meu canal sabe que eu sempre sou muito imparcial. Para quem acompanha meu canal sabe que não vai ouvir aqui eu xingando ninguém, reclamando de uma forma mais contundente de ninguém. É muito difícil disso acontecer e principalmente perdendo respeito. Isso também não. Porém, meus amigos, a partir do momento que eu me deparo com um vídeo que aconteceu ontem lá no podcast do Futebolaço, eu fico abismado. Abismado com as falas do atual presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, que em entrevista ao Futebolaço Podcast disse que ele se acha o melhor presidente da história do Vasco. Cara, se liga aí só o que Jorge Salgado teve a coragem e a audácia de dizer. Eu me acho o melhor presidente do Vasco dos últimos anos, cara, por tudo que está acontecendo. O resultado, ele vai vir de uma forma avalaçadora, cara. Então, torcedor vascaíno, sinceramente, tem coisas que eu não preciso me prolongar muito. Sabe aquele ditado que
Aliás, não é nem sequer um ditado, né? Mas a gente tá vendo e nem preciso falar muita coisa. Só olhar, só analisar, só ouvir, que basta por si só. A única coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: Jorge Salgado chegou ao Vasco no início de 2020. Jorge Salgado chegou ao Vasco e rebaixou o Vasco em 2020, pegando o Vasco da Gama no meio do Campeonato Brasileiro. Jorge Salgado foi o primeiro presidente que, além de ter levado o Vasco à Série B do Campeonato Brasileiro, não fez o Vasco subir na primeira queda. O Vasco ficou na Série B no ano de 2020, 2021, 2022, perdão, subiu em 22 e passou por um péssimo momento em 23. Então, eu acredito que ele deve ter errado na palavra apenas. E aí eu falo agora em tom mesmo, com todo o respeito do mundo, não de um deboche, mas um tom irônico. Acredito que ele possa ter errado sim na fala. Ao invés de falar eu me acho o melhor presidente do Vasco dos últimos anos, ele deveria falar eu me acho o pior presidente do Vasco nesses últimos anos. Vendeu o Vasco para uma empresa que dá calote no clube, como deu nesses últimos dias. Vendeu o Vasco para uma empresa que tem um histórico completamente sujo, infelizmente, e não estou falando nenhum tipo de mentira, é uma realidade. A gente vê isso nos noticiários. E vendeu o Vasco de uma maneira desesperada. Diante de todas as promessas que foram feitas, que a SAF seria a última opção, pelo visto não foi. Então é muito complicado, respeito o Jorge Salgado, é claro, né? Pessoa que ele é, o vascaíno que ele é, o homem que ele é, mas foi bastante infeliz nessa frase ao dizer que ele se acha o melhor presidente do Vasco dos últimos anos. Muito complicado, Jorge Salgado, difícil engolir. Porém, a gente fica por aqui. Esse foi, né, o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Estaremos amanhã aqui com a Acorda Vascão e amanhã é dia de 3 vídeos por dia. Acorda Vascão às 7, Fala Gigante por volta das 2 horas e o Boa Noite Gigante, aliás, o pós-jogo do Gigante após a partida. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos, saudações vascaínas.